Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 12 de agosto. Agora na Espanha, 11 horas e 43 minutos. No Brasil, 6 e 43 da manhã. Gente, a BTC tá um marasmo muito entediante. A gente claramente está desenhando aqui o bico de uma figura triangularizada. Os últimos 4 candles aqui no 4 horas simplesmente não possuem pavios. São corpos reais ínfimos e irrisórios que estão travados aqui no patamar da VWAP semanal, sem nenhuma amplitude, sem nenhuma amplitude movimentacional. No intraday, o gráfico está absolutamente bizarro. A amplitude de movimentação de hoje, sábado, 12 de agosto, está fortemente engolfada pela amplitude de movimentação de ontem, sexta-feira, 11 de agosto. Isso aqui é o verdadeiro silêncio que precede um grande esporro. Isso aqui vai redundar numa grande pernada impulsiva ou corretiva, muito provavelmente impulsiva. Vocês vejam que aqui no gráfico de 6 horas, a BTC não tem força para cair num patamar abaixo da VWAP mensal, que segue lá em 29.400. A gente está dando vigência também ao que parece ser uma cunha triangular. Depois de ter beijado a base dessa cunha, que está formando fundos ascendentes, a gente beijou 2 vezes aqui o topo naquela agulhada ascendente do dia 8 de agosto. A gente fez a máxima em 30.244 e a agulhada ascendente do dia 9 de agosto, onde a máxima bateu 30.160. E agora a gente está formando o bico de uma figura triangular que vai acabar sofrendo aqui uma perda de amplitude movimentacional, como num bico de uma figura triangular, e é provavelmente a conclusão dessa bandeira de alta, que na verdade está desenhando uma canaleta virtual de baixa, que vai acabar redundando numa explosão até 36 mil dólares, já que a gente está dando vigência a uma grande bandeira de alta. É provável que a gente replique essa movimentação aqui, que redundou nessa explosão que levou a BTC para esse patamar próximo de 30 mil. Agora a gente deve promover uma nova explosão, que seria a nossa onda 3 aqui no diário, em direção a 36. Então ficaria uma onda 1, 2 e 3 em direção a 36 mil dólares. Se a gente considerar que depois de toda essa congestão aqui, que levou a BTC para essa mega explosão, que levou ela da MM200 de 19 mil em direção a 30.595, isso aqui foi a onda 1. Então a gente desenhou a onda 2, 3, isso aqui é a onda 4, isso aqui seria uma onda 5, que levaria a BTC em direção a 36. Aí depois formaria a A, B e C. Não importa qual onda impulsiva, se é a onda 3 ou a onda 5. O fato é que a BTC com certeza vai protagonizar um pump espasmódico em direção a 36 mil dólares. Como eu reportei no intraday, a BTC está quase sem amplitude movimentacional. Eu estou aguardando uma agulhada para lower dessa banda de volatilidade no intraday para ofertar os sinais. Ontem os 3 sinais ofertados fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Hoje não vai ser diferente, a gente vai achar uma oportunidade aqui para ofertar os sinais na sala de sinais. Na seara fática, agora os reguladores argentinos estão escrutinando, fiscalizando o controverso projeto da WorldCoin, que promete digitalizar a íris dos usuários em troca de uma NFT que identifica o usuário na Web3, em troca da altcoin WLD. E o Sam Bankman-Fried, ele voltou para a prisão por conta, deixa eu carregar aqui a página, o Sam Bankman-Fried voltou para a prisão por conta de uma suposta intimidação de testemunhas. Enfim, o juiz entendeu que ele estava comprometendo a instrução criminal e acabou voltando para a prisão. E a senadora norte-americana Cynthia Lummis, do Wyoming, acabou entrando junto com lobistas criptográficos na briga da SEC contra a Coinbase e oficiou ao tribunal que está processando a demanda da SEC, a CVM norte-americana, contra a Coinbase,
pressionando pela rejeição da ação intentada pela SEC. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a Índia agora consome 11 vezes mais petróleo bruto da Rússia, expondo a total ineficácia das sanções ocidentais. Os embargos ocidentais ao petróleo russo acabou criando uma nova rota da seda para o petróleo russo em direção à Índia e à China. A Índia agora é o estado soberano que mais consome petróleo russo e fez explodir a economia russa com todo esse escoamento em direção ao mercado indiano. E o Mark Zuckerberg não confirmou a luta com o Elon Musk, uma luta de MMA onde os dois se enfrentariam. O Elon Musk não teria concordado com a data da luta, diz o CEO do Meta, antigo Facebook. O lançamento da rede social Meta Threads teria alimentado a rivalidade entre ambos. O Elon Musk afirmou que está buscando um cage na Roma antiga. Teria até contactado o ministro da cultura local para escolher um local apropriado para essa luta de MMA entre ele e o Mark Zuckerberg. E a Rússia afirma ter destruído 20 drones ucranianos sobre a Crimeia nessa madrugada. Gente, a BTC aqui no 6 horas está um tédio, um marasmo. A BTC está travada no patamar da VWAP mensal. Vocês vejam que os últimos 4 candles aqui no 6 horas, eles não conseguem cair para baixo da VWAP mensal. Fica travada em 29.400. Chegou a agulhar na madrugada para 29.252, mas voltou rapidamente para um patamar assim, acima de 29.300, agora está 29.419. Então isso aqui com certeza está se desdobrando numa cunha triangular que provavelmente vai voltar a estressar a aresta superior dessa sequência de topos descendentes. Se romper 30 mil dólares, deve buscar esse último toque aqui em 30.215. Se romper 30.215, vai buscar os cumes entre 31 e 31.804. Se romper 31.804, aí abre o flanco para explodir em direção a 36 mil dólares, já que não vai encontrar nenhuma resistência relevante até esse patamar, que se confunde com a base de toda essa congestão aqui desenhada entre janeiro de 22 e a beira do abismo, que foi abril de 22, que levou a BTC para esse patamar de fundo aqui, próximo de 15 mil, chegou a bater 15 mil, chegou a fazer na mínima 15.588 em novembro de 22. E aí agora, nessa sequência ondulacional de Elliott, é bem provável que a gente volte para um patamar de 36 mil dólares. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Binance Coin, Atom, Polkadot, Kusama. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.